o menininho. Eu quero pedir que abra para mim em Provérbios capítulo 3. Nosso tema tem sido Provérbios 3, versos 9 e 10. Deus tem falado muito conosco, né? Não sei quanto a você, mas comigo, Deus tem falado muito. Algumas coisas eu tenho procurado alinhar na minha vida, principalmente depois que eu comecei a fazer esse estudo, né? Porque para trazer a palavra para você, eu também sou peneirada por ela, né? À medida em que eu vou preparando e vou lendo os textos bíblicos, assim, Deus vai falando comigo. E é claro que tem algumas coisas que precisam ser alinhadas. Então, esse mês, Deus me mostrou algumas coisas das quais eu precisava me arrepender e precisava também colocar em ordem na minha vida. E assim eu tenho procurado fazer. E hoje não é diferente, a palavra que eu vou trazer falou muito ao meu coração e eu espero que ela abençoe você também, né? Nosso tema é santidade nas finanças e nós estamos lendo então Provérbios, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui também. Então diz o seguinte: honra o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Bom, a primeira palavra que nós trouxemos a respeito de santidade nas finanças foi sobre honra, né? Sobre tratar a Deus com a dignidade da qual Ele faz jus, é dar ao Senhor aquilo que é o melhor de nós, não somente no que diz respeito a dinheiro, mas também dar ao Senhor o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa saúde, o melhor das nossas emoções, o melhor dos nossos talentos, o melhor que nós temos em nós, de oferecer isso ao Senhor como forma de gratidão, de adoração, né? Nós vimos que nós podemos adorar a Deus através da nossa contribuição, da nossa oferta, do nosso dízimo, daquilo que nós apresentamos a Deus. Na segunda mensagem, nós falamos a respeito de honrar a Deus com as primícias, como esse texto diz, né? Ele começa nos chamando a prestar honra, mas ele nos mostra que uma das formas de nós expressarmos essa honra a Deus é oferecendo a Ele as primícias. O que isso quer dizer? Entregar a Deus a primeira parte. Não deixar para entregar a Deus aquilo que é por último. Não entregar a Deus aquilo que sobrou, se sobrou, né? E nós vimos que isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, né? Eu teve uma pessoa que me procurou e falou comigo assim: nossa, pastor, eu fui tão tocada por aquela palavra, porque eu fiquei pensando assim no meu dia. Eu levanto, eu faço tantas coisas, eu tenho tantos compromissos e tudo, e muitas vezes, quando eu chego para ter um tempo a sós com Deus, eu estou oferecendo a Ele o resto. E ela disse assim, eu vou ser muito sincera, um resto de péssima qualidade, porque quando eu chego, eu já estou muito cansada, a única coisa que eu quero é dormir, e eu tenho oferecido a Deus um tempo de péssima qualidade. E ela falou, essa palavra tocou muito o meu coração, e eu estou pedindo a Deus que eu quero fazer uma inversão. Eu quero doar ao Senhor, eu quero oferecer ao Senhor a primeira parte do meu dia. Eu vou acordar mais cedo para eu poder ter um tempo de oração e de meditação na palavra, porque essa palavra falou muito profundamente ao meu coração, né? Eu fiquei muito feliz, porque é com esse propósito que a gente prepara, tudo que a gente prepara, para que Deus possa falar com você, te trazer revelações, te mostrar como alinhar o seu coração com o coração de Deus, né? Bom, na terceira palavra nós falamos um pouco a respeito da redenção, porque o assunto era o dízimo. E a gente sabe que esse assunto hoje em dia, ele é um assunto muito controverso, né? As pessoas criam uma série de obstáculos a respeito desse assunto, e eu pensei como abordar
um tema tão complexo de uma forma que as pessoas entendam. E nada melhor do que a gente entender que nada nos pertence, né? De que nós fomos comprados por um alto preço, por um preço de sangue, fomos comprados de uma escravidão. O Senhor nos comprou para fazer parte da sua família, mas nós não podemos nos esquecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos e aquilo que nós viermos a ser, tudo pertence a Ele. Quem entendeu o plano da redenção não tem dificuldade de separar a 10ª parte e de entregar no templo, né? Na casa do Senhor, onde nós recebemos o alimento toda semana, recebemos orientação, direção. Então, essa foi a palavra de domingo passado. Nós vimos que o dízimo foi instituído por Deus como um memorial, assim como a Santa Ceia. E semana passada nós tivemos o privilégio de juntar os 2 memoriais, né? Nós vimos que com Abraão e Melquisedeque aconteceu um fato muito interessante, que a primeira vez que é narrada na Bíblia a história da entrega de um dízimo, é justamente a primeira vez em que é narrada na Bíblia a ceia do Senhor. Então, eu acho que Deus assim nos coroou semana passada, né? Nós tivemos essas duas possibilidades aqui, que foi algo bem bacana. E essa semana eu quero falar a respeito dos frutos da generosidade. Quero pedir que seja aberto aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 5. O apóstolo Paulo, falando com a igreja dos Coríntios, ele diz assim: portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E por que eu escolhi esse texto? Porque eu acho muito interessante o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, vocês já tinham decidido ofertar. Vocês já tinham decidido ofertar com antecedência, mas ainda assim, eu estou enviando alguns irmãos para que possam ir até vocês e ajudarem vocês a preparar uma oferta que expresse gratidão e não avareza. Por que o apóstolo Paulo fez isso? Queridos, a palavra de Deus diz que a nossa contribuição no reino de Deus é uma contribuição que fala. Fala com Deus, fala com aquele que recebe a contribuição, fala com aquele que destina a contribuição, fala com aquele que lá no lugar em que a contribuição chega, ele pega aquilo ali. Você sabia que seu envelope fala? A gente sabe quando uma pessoa é organizada para colocar o dízimo e a oferta dela dentro do envelope. Quando ela é uma pessoa bagunçada. Você sabia que as formas como você coloca as suas notas dentro do envelope falam muito a seu respeito? Tem gente que bota cara com cara, cara no pé, pé na cara, sabe? Quando você bota a nota assim toda... Tem uns que faz assim, ó, o negócio chega todo bagunçado lá dentro. Já tem pessoas assim, que colocam as notas todas na sequência, de maneira organizada, né? Sua oferta fala. E o apóstolo Paulo estava dizendo aos coríntios o seguinte, que a oferta de vocês fale a respeito de generosidade. Isso é um assunto tão sério que lá em Hebreus capítulo 11, deixa eu ver aqui, se eu abro aqui também. Hebreus capítulo 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel, até hoje, fala. Sabe como que ela fala? Como ela falou com você. Esses dias atrás, nós não estudamos a respeito dela?
Nós não vimos como Deus aceitou Abel e a sua oferta? E nós não vimos também como Caim ofereceu algo a Deus que foi rejeitado por Deus. Deus rejeitou Caim e rejeitou a sua oferta. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: vamos organizar as coisas e vamos fazer uma oferta de forma organizada e de forma generosa, porque as nossas ofertas falam. As nossas ofertas, elas expressam algo para Deus e para os outros, né? Então, nós sabemos que Deus é Deus abençoador, é abençoador daquele que é generoso, mas nós devemos tomar um cuidado ao falarmos sobre oferta, ao falarmos sobre contribuição, porque se tem uma coisa que nós não queremos aguçar em vocês, é aquele senso de troca. Nós não queremos aguçar dentro de vocês um espírito de avareza, porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele fala, olha, que a oferta de vocês seja de generosidade e não de avareza. Aí você vai dizer assim, mas pastora, como assim? Se você está orientando a gente a ser ofertante, a ser dizimista, você quer dizer que a gente, mesmo ofertante, ou mesmo como dizimista, a gente pode ser avarento? Sim. Eu posso estimular você a ser um dizimista e a ser um ofertante por causa de ganância. Quando eu digo para você assim, dê e Deus te devolverá, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, eu posso estar tentando transmitir para você o seguinte: se você der, Deus vai retribuir? Não tenha dúvida. Mas eu não posso estimular em você o dar para o receber. Porque se eu estimular você a dar em vista daquilo que você vai receber, ao invés de eu ensinar você a ter um coração generoso, eu vou ensinar você a ter um coração ganancioso. E o dia que você pensar na possibilidade de que você vai dar alguma coisa e que você não vai receber 100 vezes mais, você não dá. Você não entrega. Porque o seu coração se torna um coração calculista, um coração de investidor. Mas o seu investimento tem que ter retorno, né? Então, às vezes a gente vê os pais ensinando para as crianças, não, leve isso aqui, porque que você não está pedindo um tênis para o papai do céu? Então, leve essa oferta. Aí a criança pensa, poxa, esse negócio é bom, eu levo R$2 e ganho um tênis. Quantas vezes nós já vimos, né, nos programas de televisão ou em cultos que a gente já foi, pessoas serem aguçadas na sua ganância e dizer assim, oferta o que você tem na carteira, e o cara pensa, bom, eu tenho R$10. Você vai ver aquela causa que está na justiça, aquele carro que você está querendo, aquele apartamento, aí o cara pensa, bom, se eu dou 10, já pensou e o apartamento sai? Eu dou 100 e o carro vem? Quem não quer fazer um investimento como esse? Só que hoje nós vamos aprender a respeito de algo que vai muito além disso e que não é fruto de ganância. Hoje nós vamos aprender a respeito do fruto da generosidade. E aí eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, não, eles vão colocar aqui para você, né? Filipenses, no capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante. Ele diz assim, ele estava conversando com os filipenses a respeito de uma ajuda que essa igreja já tinha enviado para ele. E não enviou apenas uma, mas havia enviado 2 vezes e havia dado a ele um grande suprimento. E aí ele fala assim, olha, eu estou falando desse assunto com vocês, filipenses, não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa, olha o que interessa a ele, é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Então, hoje nós vamos falar a respeito do fruto da generosidade, tá? E que fruto é esse? A primeira coisa que esse fruto produz dentro de nós é um ensino de que a generosidade nossa, minha, sua, a generosidade do ser humano atrai
a generosidade de Deus. Esse foi o primeiro ensino que o apóstolo Paulo quis dar àquela igreja. A sua generosidade atrai a generosidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é generoso, amém? Ela não diz que Deus deu o único filho que ele tinha para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna? Isso não é um ato de generosidade? Não é? A Bíblia, o apóstolo Paulo não diz assim: se ele nos deu Cristo, juntamente com Cristo, ele também não nos dará todas as outras coisas? Por quê? Porque ele está dizendo, Deus é um Deus generoso. E o que agrada mais o coração de um pai do que ver um filho tendo o mesmo comportamento que ele? Às vezes eu vejo lá em casa, né, o Elan olhando assim os meninos com algumas condutas e tal, aí ele fica dando aquele sorrisinho assim de lado, né, do tipo assim, aprendeu com o papai. Alguns comportamentos que ele tanto admira. Quando eu vejo assim, por exemplo, a Fernanda ministrando louvor aqui, pensa num homem assim que quase que se a gente chegasse assim com um alfinetezinho assim, ó, ia sair até aquele barulhinho assim, psss, porque ele fica cheio, né? Então tem algumas conversas assim que ele tem com o Henrique, aí eu vejo o Henrique falando com ele assim, não, pai, porque um dia você me ensinou isso e tal, aí eu olho, ele está igual um baiacu, assim, ó, né? Todo inchado. Você acha que Deus também não gosta de perceber que os filhos dele se comportam como ele se comporta? De uma maneira generosa? E tem uma coisa que Deus ama, é corresponder com os seus filhos. Então, quando você se comporta de maneira generosa, você também atrai a generosidade de Deus. E quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem pai bravo? Levanta a mão para mim, por favor. Bravo. Uhum. Quem aqui tem um pai assim, muito sorridente, muito alegre, muito brincalhão? Quem tem? Quem aqui tem um pai bravo, mas que também é brincalhão? Vou pegar o exemplo da Fernanda. Ela levantou a mão. Seu pai é gente boa, né? E tal. Tá bom. Também é bravo. Tem hora que ele é bravo, tem hora que ele é gente boa. Em relação a você, querida, especificamente, o que é que determinava seu pai estar bravo ou seu pai estar em plenos sorrisos para você? Ela disse que não sabe, mas a igreja toda sabe. O que vocês acham que determinava o comportamento do pai dela para com ela? O comportamento dela. De vez em quando ela me manda uma mensagem e diz para mim assim, mãe, você bateu pesado na mensagem de domingo. Aí eu só respondo embaixo assim, só para quem precisava. Quando é que a gente sente que alguém bateu pesado? Quando a gente precisava. Porque se você não precisar, ninguém bate pesado. Não é isso? Não é verdade? Então, veja bem. Tem gente que diz que Deus é bravo. Ora, a gente fica assim, Deus é bom ou Deus é severo? Uns dizem assim, não, Deus é bom. Outros dizem, Deus é severo. Mas vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia diz? Romanos 11, 22. Nós estamos falando a respeito dessa correspondência entre Deus e nós, não é isso? Que Deus ama ver seus filhos tendo as mesmas condutas que Ele tem. Ele diz assim, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário,
também você será cortado. Então, veja bem, Deus, ele pode se manifestar para a gente, tanto como bondade, quanto como severidade, né? Então, cada faceta de Deus corresponde a um comportamento nosso, não é isso? Vamos lá, Salmo 18, versículos 25 e 26. Salmo 18. Olha que interessante esse texto. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Olha que interessante. Para quem é fiel, como é que Deus se manifesta? Fiel. Para com o íntegro, íntegro, né? Para com o puro, puro. Para com o fiel, não é íntegro. Para com o íntegro, não é puro. Para com o puro, não é fiel. Cada faceta nossa atrai uma faceta de Deus. Agora, tem uma coisa interessante. A Bíblia não diz que para com o perverso, ele se manifesta perverso. Sabe por quê? Porque não há perversidade em Deus. Mas a Bíblia diz que ele se mostra inflexível. Nós vamos entender o que isso quer dizer. Para com o generoso, como é que você acha que Deus se manifesta? Como? Deus se mostra de maneira generosa. E aí eu quero te fazer uma pergunta já no início. Você conhece a face generosa de Deus? Você tem desfrutado da generosidade de Deus? Você tem alguma experiência que agora, enquanto eu estou falando, você está se lembrando aí, dizendo, poxa, como Deus tem sido generoso comigo? Como Deus tem se manifestado, assim, às vezes aquela coisa assim que eu menos estou imaginando, e Deus traz assim, ó, e traz aquilo com qualidade, traz aquilo com cuidado, traz aquilo com amor. Aquilo que Deus tem feito na minha vida. Você tem experimentado essa faceta de generosidade de Deus na sua vida? Porque às vezes a gente conversa com pessoas que dizem assim, pastor, a sensação que eu tenho é que tudo que eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir com a força do meu braço. Parece que eu estou orando e o céu é de bronze. Parece que eu nunca posso contar com o auxílio de Deus. Tudo tem que ser eu, tudo tem que ser aqui, ó. É na força do meu trabalho, é no suor que eu como o meu pão, que eu ganho o dia e tal. E eu digo, que pena. Você ainda não conhece a face generosa de Deus. Mas por que alguns não têm desfrutado da face generosa de Deus? Porque não são generosos. Porque a Bíblia diz que a forma como você conduz a sua vida, dessa mesma forma Deus se manifesta com você, né? Então, quando nós somos perversos, ao invés de nós sermos generosos, Deus não é perverso conosco. Mas sabe o que quer dizer a palavra inflexível nesse texto aqui do Salmo 18? Inflexível é o seguinte: você já viu que a palavra de Deus diz, né, que o Senhor está com os olhos abertos e com os ouvidos atentos às orações que se fazem, né? E chega a dizer assim que é como ele se curva para ouvir. Para aquele que é perverso na generosidade, o Senhor diz assim, eu não me curvo. Eu sou inflexível, eu não flexiono na sua direção. Eu não me revelo a você. Eu não aproximo a minha face da sua face.
E aí eu vou te mostrar isso na palavra, porque esses dias essa palavra entrou dentro de mim de uma maneira muito profunda, muito profunda. Como é que a generosidade atrai a revelação de Deus? Como é que a generosidade faz com que Deus se curve para se aproximar de nós, para se revelar a nós, para se achegar um pouco mais a nós? E quando alguém, eu não sei se você já percebeu isso, mas quando você vai mantendo um relacionamento de maior proximidade com uma pessoa, você vai conhecendo ela de perto. Você tinha alguns pensamentos a respeito dela, mas quanto mais próximo vai se tornando o relacionamento, mais você vai conhecendo aquela pessoa, conhecendo as limitações, conhecendo os problemas, conhecendo também as virtudes, né? Você passa a perceber o cheiro que aquela pessoa tem, né? O perfume que ela usa, enfim, tem gente assim que ele nem chegou ainda, mas quando você sente aquele cheiro, você diz assim, fulano está vindo aí. Não é isso? Veja bem, a nossa generosidade, ela atrai a presença de Deus, nos tornando mais próximos de Deus. O Senhor vai se achegando a nós. E eu quero te mostrar isso com base na palavra, tá bom? Então, nós vamos chegar lá. Segundo ponto que eu quero tratar com você é que a nossa generosidade nos revela a natureza generosa e provedora de Deus. E aqui dentro está também a revelação desse primeiro item. Em Gênesis capítulo 22, vamos lá, Gênesis capítulo 22, nós temos uma história muito conhecida, inclusive que eu já falei sobre ela aqui. Que é quando Deus põe Abraão à prova. E esse texto falou profundamente ao meu coração nessa semana, porque foi uma revelação maravilhosa que eu tive ao ler esse texto, né? Deus põe Abraão à prova e pede a ele a vida do seu filho Isaque. E a gente já falou sobre isso aqui, em alguns momentos antes. E a Bíblia diz que Isaque estava sendo levado ali por Abraão. Abraão tinha a lenha, tinha o cutelo, tinha o fogo, tinha tudo. E Isaque, que já era acostumado a fazer sacrifícios junto com o pai, em algum momento para e diz assim: pai, o senhor tem a lenha, o senhor tem o fogo, o senhor tem o cutelo, mas e o sacrifício? Essa semana eu ouvi um pastor falando sobre esse texto e eu ri demais, porque ele disse assim: irmãos, era como alguém chegar num posto de gasolina e dizer para o frentista assim: enche o tanque. Só que ele estava sem carro. E o frentista falou assim: mas que tanque? Né? Então é a mesma coisa. Isaque olha e diz assim: tem o cutelo, tem o fogo, tem a lenha, tem tudo, mas cadê o sacrifício? E a palavra de Deus diz que Abraão falou com ele, falou: meu filho, o sacrifício é você. E Isaque não entrou em luta corporal com ele, não fugiu, nada. Se dispôs e foi colocado ali sobre aquele altar de pedra que foi erigido. Possivelmente Isaque ajudou a levantar ali aquele altar, né? E se deitou sobre ele, porque imagina, se Isaque quisesse ter fugido, ele era um rapaz, um menino de 14 anos aproximadamente, Abraão não tinha perna para ir atrás de Isaque, né? Então ele se põe ali, e a Bíblia diz que quando Abraão levanta aquele cutelo para poder sacrificar o filho, o Senhor diz para ele: para, eu nunca quis o seu filho, nunca quis o seu filho, a única coisa que eu queria era a disposição do seu coração de me honrar em primeiro lugar, de me oferecer a sua primícia e de entender o nosso relacionamento. Quando você me colocou em primeiro lugar na sua vida, foi o suficiente para mim. Eu não quero o menino, pode tirar o menino daí. E Abraão
teve ali uma revelação maravilhosa de Deus. Primeiro, de que Deus não queria o seu filho, e sim o seu coração totalmente entregue a Ele. A segunda coisa que Deus fez foi mostrar a ele um carneiro que estava enroscado pelo chifre numa vegetação ali próxima. Deus mostra para ele e para Isaac aquele carneiro. E a Bíblia diz que eles vão ali. Deus estava provendo para eles o sacrifício, porque quando ele estava subindo, Isaac pergunta para ele: pai, e o animal para o sacrifício? Ele diz para o filho: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E agora ele está ali, e o carneiro está enroladinho ali. E aí eles vão lá, pegam aquele carneiro, sacrificam ali no altar do Senhor, dão ao Senhor a oferta, de sacrifício. Mas logo depois o Senhor fala com ele assim: olha, como você não ficou com o seu coração preso ao seu único filho, o Senhor faz a ele uma promessa maravilhosa. Ele fala que, olha, como o seu coração não está preso aqui, eu descobri que eu posso te dar toda uma posteridade, e você vai ser pai de uma nação. Você vai ter muitos filhos, você vai ter muitos descendentes, você vai ser um homem muito abençoado. Seus filhos vão se espalhar de uma forma que eles serão incontáveis. E aí você pode pensar assim: pronto, Abraão recebeu a maior bênção da parte de Deus. Agora está completo. Tudo que Abraão precisava era isso. Eu sempre li esse texto dessa maneira. Eu entendia que quando Abraão fala sobre Jeová Jiré, é porque, primeiro, Deus tinha dado a ele a bênção de não ter que sacrificar o seu próprio filho. Segundo, Deus havia provido o sacrifício naquele dia. E terceiro, eu entendia, encerrando com chave de ouro, Deus tinha dado a ele uma promessa sobre a sua posteridade. Não é isso? Você também entende que é isso? Para você também é isso? Ou só eu que entendia dessa maneira? Pois é, gente. Aí eu descobri João 8,56. Vamos lá? Que para mim foi a surpresa mais maravilhosa que eu tive nos últimos tempos. Gente, olha o que esse texto diz. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Sabe o que Jesus está falando aqui? Você tem ideia do que Jesus está falando aqui? Naquele dia que aconteceu aquela situação, Deus revelou a Abraão todo o plano de salvação. Deus mostrou para Abraão, gente, milhares de anos antes que qualquer profeta tivesse aberto a boca para falar a respeito de Jesus, antes que qualquer pessoa tivesse proclamado alguma coisa sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Deus mostrou a ele tudo o que ia acontecer. Deus revelou a ele todo o plano de salvação. É como se Deus dissesse para ele assim: você está achando que eu provi só esse cordeiro? Um dia, Abraão, eu vou prover o cordeiro perfeito. Nenhum homem vai morrer sob condenação.
Um dia eu vou enviar um cordeiro e alguém vai dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei: Senhor, o Senhor estava revelando a esse homem aquilo que há de mais profundo no céu. O apóstolo Paulo tem um momento em que ele está escrevendo, em Colossenses capítulo 1, versos 26, ele diz que Cristo era um mistério, e isso depois de todos os, olha aqui, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Agora o apóstolo Paulo estava falando isso, milhares de anos depois, já havia profecia, já havia tantas pessoas falado a respeito de Jesus, e ele diz assim, e ainda tem gente que tem dificuldade de entender, mas Deus revelou isso a Abraão naquele dia. Sabe quando você revela o segredo mais bem guardado, a que ninguém nunca teve acesso a ele, aquele plano que você fez, e que você não havia ainda contado para ninguém? Para quem é que você revela esse plano? Normalmente para aquela pessoa que é a sua pessoa mais íntima, não é isso? Aquela com a qual você tem maior consideração, digamos assim, maior grau de amizade e confiança, não é isso? Pois é. Aí lá em Tiago, capítulo 2, parece, não sei se versos 26 ou 27, Tiago vai dizer o seguinte: Abraão foi o único homem na Bíblia a ser chamado amigo de Deus. Olha como as nossas ofertas falam. Olha como é que as nossas ofertas podem abrir no mundo espiritual uma porta que nenhuma outra coisa pode abrir diante de Deus. Gente, uma oferta dada com honra abre a porta da salvação. Eu estava agora há pouco ali, eu estava lembrando desse aqui, porque esse negócio de Abraão mexeu comigo demais da conta, demais, demais. Essa semana eu não tenho pensado em outra coisa a não ser isso. E aí eu estava sentada ali e de repente me veio aquele estalo assim, e eu peguei o meu celular e abri a minha Bíblia rapidamente para ler a história, porque eu me lembrei da história de Cornélio. Em Atos 10, fala a respeito de um homem que não conhecia Jesus, ele nunca havia ouvido falar sobre Jesus, e a Bíblia diz que ainda assim, esse homem, ele orava a Deus, ele falava com Deus, e ele era alguém que entregava ofertas de amor ao Senhor. Ele não conhecia sobre dízimo, ele não conhecia a respeito de oferta, ele não conhecia nada disso que os cristãos praticavam, ele não conhecia Jesus, mas a Bíblia diz que num dia, aquele homem para fazer a sua oração a Deus, e o anjo do Senhor fala com ele assim: Cornélio, o Senhor mandou te dizer que Ele tem ouvido as suas orações e visto as suas ofertas. Ele disse assim: manda seus homens irem a Jope, lá tem um homem chamado Pedro, está num lugar assim, assim, assim. Deu uma revelação completa a Cornélio. E do jeitinho que aquele anjo falou, Cornélio chamou os empregados dele. Gente, lá nessa época não tinha CEP, não tinha endereço, rua tal, número tal, não tinha nada disso. Mas o anjo deu a direção clara para ele. E da mesma forma ele deu para os seus empregados. E os seus empregados foram até aquela casa. O mais incrível, esse anjo foi lá e deu uma visão a Pedro. Porque sem aquela visão, Pedro jamais iria ter contato com Cornélio, porque Cornélio não era judeu. E quando aqueles homens chegam e dizem assim: olha, o nosso Senhor mandou buscar você. Em outro momento, Pedro jamais teria ido. Mas Pedro falou assim: é para eu ir mesmo, porque depois que o anjo falou comigo,
eu tenho que obedecer. E nem Pedro sabia direito o assunto, porque Deus não falou com ele, e nem Cornélio sabia o assunto, porque Deus apenas mandou ele buscar Pedro. Mas quando chegou lá, a revelação aconteceu. E o Senhor deu a Pedro a palavra sobre Jesus, e Cornélio, pela primeira vez na vida, ouviu a respeito do Salvador. E ele e a família dele entregaram a vida a Jesus e foram batizados. Gente, olha como as nossas ofertas falam. Olha como, às vezes, a gente tem um hábito tão mecânico de pegar ali algumas notas, algumas moedas, bota no envelope, põe ali. Às vezes a gente faz por transferência bancária, mas apenas como um ato mecânico, por medo de punição, com medo do devorador, né? Às vezes sua mãe botou em você aquele medão do tipo, vai, não dá seu dízimo não para você ver, o devorador vai montar em cima, né? Não, gente, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. A honra a Deus é uma coisa muito mais profunda do que isso. O ato de nós nos relacionarmos a Deus com honra é algo muito mais profundo do que isso. E quando nós nos relacionamos com Deus de forma generosa, nós atraímos a revelação de quem Deus é. Olha a revelação que Deus deu a Abraão. Olha a revelação que Deus deu a Cornélio. Eu fico pensando porque não sei, acho que foi semana retrasada que a gente falou a respeito da pessoa, que o coração dela está ligado na riqueza, ela é como um daqueles solos em que a semente caiu, e Jesus diz assim, mas a paixão pelas riquezas sufocou aquela semente e impediu o seu crescimento, impediu o seu desenvolvimento. Às vezes a gente tem observado corações tão endurecidos, e às vezes a gente se pergunta, fala, Senhor, mas o que está acontecendo? Por que a palavra nunca entra no coração dessa pessoa? Por que o coração dessa pessoa não se desenvolve? Por que a revelação do Senhor não acontece? O Senhor se revela de uma forma tão maravilhosa a algumas pessoas. Sabe, gente, tem pessoas que chegam aqui, tem poucos dias que elas estão conosco, e o grau de revelação que elas tiveram a respeito da pessoa de Jesus é tão grande que a gente fica impactado com ela. A gente fica até assustado com aquela revelação. E tem outros que estão caminhando há anos, e a palavra não desenvolve dentro do coração. Sabe por quê? Porque o coração não é generoso, e aqui eu não estou falando de dinheiro, não. Aqui eu estou falando assim, o coração não é generoso para com Deus. O coração não é aberto para com Deus. O coração não tem honra para com Deus. E o Senhor disse lá para Eli, Eli, aqueles que me desonram, eu também os desonrarei. Para com o perverso, Eli, eu me mostro inflexível. Para com o puro, eu me mostro puro. Para com o íntegro, eu me mostro íntegro. Para com o fiel, eu me mostro fiel. Para com o generoso, eu me mostro generoso. Mas com o perverso, eu me mostro inflexível. Eu quero terminar essa palavra com Lucas, capítulo 5. Porque eu não poderia deixar de falar, né, a respeito do celeiro cheio, do lagar transbordando, porque isso também faz parte da realidade. Eu só não quis tratar desse assunto antes, porque eu não queria que essa fosse a sua motivação ao ouvir as palavras a respeito de santidade no tocante à vida financeira, para não criar em você um coração ganancioso,
um coração perverso, um coração avarento, ao pensar no tratamento de Deus para com as finanças, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar a respeito disso, porque essa também é uma faceta de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes para vocês pescarem. Deixa eu fazer aqui um pouquinho o início desse texto. Pedro tinha acabado de voltar de uma pesca mal sucedida. A Bíblia diz que ele trabalhou a madrugada toda e ele devia estar muito cansado. E durante toda a madrugada eles jogaram as redes e eles não pescaram nada. Mas quando ele chegou ali, eu imagino, né, a frustração, eles limpando ali, recolhendo as redes, organizando tudo, chateado, aborrecido, porque afinal de contas aquele dia tinha sido perdido, né? Ele estava voltando, tinha bocas para alimentar, tinha que fazer recurso, e o barco estava, a Bíblia diz que ele estava vazio, eles não pescaram nada. E ali, quando ele estava organizando e tudo, Jesus se aproxima dele e diz para ele: Pedro, estou precisando do seu barco. Já viu aqueles tempos na vida da gente em que você está no fundo do poço? Que você olha e diz assim: poxa vida, hoje se me pedirem uma oferta, eu estou no sol, porque nem a da viúva pobre eu não tenho hoje, né? Então Pedro estava mais ou menos nessa situação naquele dia. Mas Jesus diz para ele assim: o que é que você tem aí? Você tem o barco? Diz a Bíblia que tinham 2 barcos. E ele vai lá e prova Pedro, diz assim: Pedro, eu estou precisando do seu. Mas a Bíblia diz que, imediatamente, Pedro cede o barco. E Jesus entra nele e usa aquele barco para falar com a multidão. Usou aquele barco como um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. E Pedro ali, caladinho, quietinho, né? Ele podia ter pensado assim: poxa, daqui a pouquinho vou juntar essas redes aqui, vou lá em casa, como alguma coisa, tomo um banho e volto para o mar de novo, porque afinal de contas hoje eu tenho que fazer dinheiro. Só que agora Pedro olha e diz: poxa, agora eu não posso fazer isso. Por quê? O barco está ocupado. Está ocupado com Jesus, né? Jesus está falando com a multidão, precisa do barco, então nada de pesca. Só que a Bíblia diz que depois que Jesus terminou de falar com a multidão, Jesus sai do barco e dá uma ordem para Pedro. Diz para ele: volta para o barco. Agora você vai em tal lugar, tal situação, desce dessa maneira e lança a rede. E a Bíblia diz que quando eles lançaram a rede, as redes ficaram tão cheias, mas tão cheias, que eles mal tinham condições de colocar todo o volume daquela pesca dentro do barco. Queridos, não tem ninguém que não possa oferecer nada ao Senhor. Às vezes você pode oferecer ao Senhor a sua casa. Eu vejo o pastor perguntando assim: quem aqui gostaria de oferecer sua casa para que uma célula aconteça? Às vezes você está desempregado. Às vezes você está num dos piores momentos da sua vida financeira. Às vezes você pode oferecer a Deus seus talentos. Às vezes você pode oferecer a Deus a sua permanência por 30, 40 minutos numa salinha de departamento infantil, ajudando as professoras. Olha quantos homens nós temos aqui. Às vezes você pode oferecer a Deus uma carona para alguém. Às vezes você pode oferecer a Deus uma ida lá na IHOP essa semana, uma fugidinha lá,
10, 15, 20 minutos para você orar por alguém. Às vezes você pode oferecer a Deus o seu jejum essa semana pela vida de alguém. E o Senhor diz assim: tudo aquilo que você me entrega em honra, Deus não fica devendo nada a ninguém. Não tem ninguém que é generoso para com Deus que não receba ainda uma parte maior da generosidade de Deus. Então eu quero encerrar esse tempo que me foi concedido aqui, dizendo o seguinte: eu procurei fazer desse tempo aqui o meu melhor. Eu procurei dar ao Senhor aqui o que eu tinha de melhor. Algumas coisas ficaram, nesse mês, elas ficaram de lado, para que você pudesse receber essa palavra. Eu falei: Senhor, me dá uma revelação daquilo que o Senhor deseja tratar conosco. Sabe por quê? Conta, a gente ensina a fazer lá no seminário de finanças. Ajudar as pessoas a organizarem a vida financeira, a gente faz lá. Aqui do altar do Senhor, nós precisamos aprender a fidelidade e a honra para com Deus, que é algo muito maior do que ter dinheiro sobrando numa conta, do que fazer uma conta de 10% sobre dízimo, quanto que separa para oferta, quanto isso, quanto aquilo. Não é isso. Aqui nós estamos falando de honra. Então nós podemos ler hoje Provérbios 3, versos 9 e 10 de uma maneira totalmente diferente. Você vai se lembrar que honra fez com que Abraão recebesse a maior revelação que alguém poderia receber na vida. Você vai se lembrar que Cornélio, por causa das ofertas que ele fez, recebeu a revelação de quem Cristo era. A maior revelação que alguém pode receber na sua vida. Eu quero perguntar a você hoje: você tem recebido revelações de Deus na sua vida? Eu sei que tem muita gente que gosta de nós, graças a Deus. Eu sei que tem muita gente que gosta desse ambiente aqui da igreja. Eu sei que tem muita gente que diz assim: eu quero que os meus filhos cresçam numa igreja, todo mundo precisa ter uma religião, tal. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você ter amizades aqui dentro. Eu não estou falando daqui ser um ambiente agradável para você passar uma semana melhor. Não é isso que eu estou falando. A minha pergunta para você é: você tem recebido revelação de quem Deus é? E o que Ele faz? E a forma como Ele pode se manifestar na sua vida? Irmãos, a história de Abraão nunca mais foi a mesma. A história de Cornélio foi totalmente transformada naquele dia. A sua história também pode ser transformada hoje. E a maior dádiva que alguém pode fazer é entregar o seu coração a Jesus. Você pode trazer aqui um cheque, fazer um Pix, talvez com um valor como essa igreja nunca viu. Vai entrar no caixa. Se vai entrar no céu, eu não sei. Mas um coração rendido, a Bíblia diz que Deus não despreza. Então, que o Senhor receba o seu coração, a sua vida, como uma oferta generosa, que vai subir como um aroma suave. Aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai se inclinar. Vai dizer: para receber o cheiro dessa oferta. Porque o Senhor quer se revelar a você. O Senhor quer se tornar flexível para alcançar você. Que Deus te abençoe, te guarde.